Olá pessoal, já estamos de volta com a segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Esse é um programa de análises e opiniões apenas sobre os principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo, você já sabe disso. A pressão do governo americano sobre as autoridades brasileiras está crescendo e pela primeira vez percebemos que está incomodando muita gente para valer. É claro, quem tem muito a perder está sentindo que a coisa não é para brincadeira. As informações que circulam pelos corredores dos prédios públicos de Brasília é de que o ministro alvo das denúncias está com sangue nos olhos, muito nervoso e que vai partir para cima dos que estão tratando do assunto nas mídias sociais. Pode ser um outro erro, ainda mais grave, que confirmará o que estão falando sobre ele em todo o mundo. A coisa está cada dia ficando mais séria. É o que vamos mostrar no programa de hoje, que volta logo depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí que é rapidinho, até já. Eu tenho artrite reumatoide há exatamente 15 anos. Depois que eu conheci o produto de vocês, que eu comecei a usar, minha vida mudou. Eu tive uma remissão da doença. Eu tô tomando Articulark. Eu tô fazendo coisas que eu não fazia. É muito bom. Eu tô me sentindo muito bem. Tô conseguindo varrer casa, fazer coisas simples do dia a dia que eu não conseguia mais fazer. Eu fui impedida de fazer isso por muito tempo. E agora, graças a Deus, tá maravilhoso. Eu não tenho mais dores nas articulações, inchaço, inflamação. Eu tô muito bem. Tô passando para agradecer. Em tão pouco tempo, eu nunca pensei que fosse ficar tão bem da forma que eu tô. Tô muito feliz, muito contente. E assim, eu tô passando para agradecer vocês. E que vocês continuem assim com esse produto maravilhoso, que é o Articulark, que tá tendo um resultado imenso na minha vida. Olá, meu querido amigo Paulo, que alegria estar aqui para falarmos mais uma vez desse produto sensacional, né? Como é bom falar de um produto que dá resultado, né? Como é bom falar de um produto que entrega o que a gente precisa. E você acabou de ouvir, né? Acabou de acompanhar mais uma pessoa que hoje não sofre com dor, mais um depoimento, mais um relato, mais um testemunho que realmente esse produto é extremamente funcional. E eu tenho certeza que o próximo depoimento, a próxima pessoa que vai relatar vai ser você que está nos assistindo agora, gente, porque esse produto aqui, o Articulark, ele é o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Ele é o único produto capaz de acabar com as dores já a partir da primeira semana de uso. E não é exagero, tá, gente? Isso acontece por conta da fórmula que esse produto tem. Dentro de um só produto, você tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Quero deixar um destaque importante para o ácido hialurônico. Para quem não sabe, gente, hoje não existe mais prótese, né? Até tem, mas é pouquíssimo usado. A pessoa que precisa de uma cirurgia hoje, ela tem a opção de fazer um tratamento com ácido hialurônico. É óbvio que é um procedimento mais caro, mas é um procedimento melhor, porque a cirurgia tem erro médico, a cirurgia tem a prótese, pode ser não aceita pelo teu organismo, da rejeição, e tem o pós-operatório. Quem é que hoje pode ficar 2, 3 meses de pós-operatório se recuperando, sem poder trabalhar, sem poder fazer a máquina girar? Não tem jeito. É por isso que as pessoas hoje se acostumam com a dor, porque não encontram uma solução definitiva para acabar com aquele problema. Mas agora tem, porque dentro da cápsula o Articulark já tem o ácido hialurônico, ou seja, você vai ter um tratamento nobre, você vai ter um produto premium que realmente funciona lá na raiz do problema. Ao invés de você aplicar as injeções, as infiltrações de ácido hialurônico, você vai tomar o Articulark e vai ter um resultado incrível. Tem artrite, você que tem artrose, bursite, a tendinite, a fibromialgia, escoliose, bico de papagaio, problemas reumáticos, você que depois de um tempo teve a produtividade lá embaixo, caiu a produtividade e cai mesmo, né? Quando a gente com dor produz menos, a gente com dor não consegue dormir direito, a gente com dor não consegue desempenhar. Então, você que está me ouvindo, que está sofrendo com dor,
aproveita esse feriadão aí prolongado, aproveita porque nós estamos em mega promoção. Atenção, porque nesse final de semana prolongado, os 3.000 primeiros telespectadores, vai acabar rápido, os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem, eu vou dar um desconto especial. É a tabela máxima, é o desconto do feriado. Você vai pegar o telefone e vai ligar agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir o telefone. 0800 591 4391. Você vai ligar, vai falar que você está assistindo e que você está vendo a promoção do feriado prolongado. Então você vai ter acesso ao melhor desconto. A oportunidade agora. Ninguém merece passar aí, né, dias sofrendo com dor, meses sofrendo com dor. Tem gente que já sofre há anos. Tem gente que não consegue trabalhar. Tem muita gente que agora, com esse aumento do preço das coisas, né, vai ter que trabalhar mais. Motorista tem que dirigir mais agora. Vai ter que colocar carga no dia a dia. Mas como é que coloca carga se o corpo não está preparado? Então você precisa do Articular, que é um produto extremamente funcional e eu tenho certeza que você será o próximo a contar o seu depoimento aqui com a gente. Pega o telefone, ligue e peça Articular aqui. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E atenção, porque como estamos em clima de feriado prolongado, então hoje, para quem ligar, ó, a partir de agora, vou fazer o seguinte: vou mandar de presente 2 pomadas, são pomadas de extrema eficácia, pomada bálsamo dourado, pomada gelo seco, são pomadas de fabricação própria, pomadas premium também, com ingredientes funcionais. A gente trabalha com produto de qualidade, modéstia à parte. E também, junto com as pomadas, você vai receber o massageador profissional. Só que, ó, para quem ligar a partir de agora, ainda tem um presente surpresa. É um presente especial para esse feriado prolongado. Então, gente, é a oportunidade para você. E o melhor de tudo é que você não paga absolutamente nada agora. O pagamento vai ser só para abril. Você vai receber o produto primeiro, vai usar, vai sentir a melhora e o pagamento a gente programa para abril. Então, é a oportunidade. Você que não adquiriu, ligue agora e peça Articular, que o melhor tratamento ortopédico do Brasil. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. A coisa está tão tensa para as autoridades brasileiras que elas já estão tomando decisões sem pensar nas consequências. Mostram que não sabem exatamente o que fazer e só pioram a situação a cada passo que dão. O deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, líder da bancada do partido na Câmara, protocolou uma representação criminal contra o também deputado federal Eduardo Bolsonaro. O documento enviado ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, acusa Eduardo de conspirar contra o governo brasileiro em articulação com parlamentares dos Estados Unidos. Na representação, Lindbergh alega que o deputado Eduardo Bolsonaro estaria cometendo crime contra a soberania do Brasil ao armar ataques contra as instituições brasileiras, aliado a autoridades americanas. Mas, além de Eduardo Bolsonaro, Lindbergh pede também a prisão do jornalista brasileiro Paulo Figueiredo, por este estar acompanhando Eduardo nas tramitações do deputado pelos departamentos americanos. Paulo Figueiredo foi denunciado pela PGR como partícipe do tal golpe que nunca existiu. O líder do PT pede à PGR que tome as seguintes medidas contra Eduardo e Paulo Figueiredo: abertura de um procedimento de investigação criminal para apurar possíveis crimes cometidos por Eduardo Bolsonaro e, caso necessário, a apresentação de denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Adoção de sanções administrativas e civis contra os envolvidos.
Apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro para evitar novas viagens aos Estados Unidos com suposta intenção de interferir em investigações. A avaliação da prisão preventiva de Paulo Figueiredo, sob a justificativa de que sua atuação atende aos critérios do artigo 312 do Código de Processo Penal para custódia cautelar. No caso de Paulo Figueiredo, vai só piorar a situação das autoridades brasileiras, pois ele vive nos Estados Unidos e se o governo brasileiro não conseguiu a extradição de Alan dos Santos, vai conseguir alguma coisa com o Paulo Figueiredo? Claro que não. Ainda mais que o jornalista é amigo de autoridades do legislativo de lá, que estão apertando as autoridades de cá. Só vai mostrar para os caras que eles estão certos, que os brasileiros estão certos e falando a verdade sobre a situação em que são tratados no Brasil. E atacar tanto o deputado, filho do ex-presidente e amigo íntimo do presidente dos Estados Unidos, quanto Paulo Figueiredo, vai resolver alguma coisa? Vai. Vai só piorar a situação para os cabeças duras de cá. Tem muita gente achando que isso é maravilhoso demais, porque toda vez que essas autoridades se debatem em Brasília, acabam fornecendo mais provas e combustível para as ações internacionais, e os caras não percebem isso, porque são cabeças duras, estão cegos e não sabem como proceder. O deputado Lindbergh Farias acabou registrando uma prova disso, ao gravar um vídeo no próprio X, falando do que ele e a bancada governista pretendem fazer contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Ele disse que a presidente do PT e namorada dele, Gleisi Hoffmann, vai pedir a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro na Comissão de Ética da Câmara. Veja. E a presidente Gleisi Hoffmann está entrando pelo Partido dos Trabalhadores com a representação na Comissão de Ética para a gente cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro por essa política de traição aos interesses nacionais, uma política lesa pátria. Eita! São ações sem sentido algum, porque para avançar nestas propostas, o governo teria de ter maioria no Congresso, na Câmara, mais especificamente na Câmara dos Deputados. E tem? Tem hoje? Não, não tem. Então é ilusão, é firula, balela, ainda mais em um ano pré-eleitoral, onde toda a Câmara dos Deputados passará por uma renovação. Então, quem vai se opor à vontade do povo? Quem para depois não conseguir ser reeleito? Me diga, quem? Mas isso serve para você ver o nível de insensatez desse povo. Eles acham mesmo que estão fora desse planeta. A realidade que eles vivem simplesmente não existe. E quando caírem, todos vão se dar conta disso. Vão ficar sem entender por que caíram. E para quem o deputado Lindbergh está direcionando esse vídeo que ele gravou? Para quem? Apenas para os seguidores do PT? Só pode. E até isso está ruim, porque se não somos nós aqui para falar desse vídeo, ninguém mais veria. Porque até os apoiadores do PT estão sumindo do planeta, estão se extinguindo. Quer uma prova disso? O Instituto Paraná Pesquisa soltou mais uma leva estatística, mostrando que o presidente Lula perde feio para Bolsonaro na preferência de voto em todas as situações. E os números agora estão bem diferentes. Na primeira hipótese da pesquisa, Bolsonaro tem 50,7% das intenções de voto contra apenas 20,4% de Lula. Em seguida aparecem Ciro Gomes com 8,2%, Pablo Marçal, do PRTB, com 5,7%, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com 2,2%, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com também 2,2%, e Helder Barbalho, do MDB, com 0,2%. Na segunda hipótese, Michele Bolsonaro venceria Lula por 37,4%, a 20,8%. Ciro ficaria com 9,6%,
Marçal com 9,5%, Caiado com 4,7%, Leite com 3% e Barbalho com apenas 0,5%. Ou seja, Lula já era papai. E para ficar ainda mais complicado, para que você veja como eles não sabem o que fazer, Lula ainda convidou Gleisi Hoffmann, presidente do PT, para ocupar o Ministério das Relações Institucionais. Foi nesta sexta-feira e ela aceitou. Vai tomar posse no dia 10 de março. Ela será responsável pelas articulações políticas do governo. Por aí você já viu. Ela, que parece destilar veneno e ódio toda vez que abre a boca, não deverá trazer nenhum benefício para o governo do PT. Basta ver como ela acaba colocando o governo sempre em rota de colisão quando resolve emitir uma opinião. E você viu no início do programa que o deputado Lindbergh Farias gravou um vídeo falando de Paulo Figueiredo e do deputado Eduardo Bolsonaro, não viu? Pois é. Nesse mesmo vídeo, ele disse que os Estados Unidos estão desrespeitando a soberania brasileira, mas foi justamente o contrário. Foi o Brasil quem primeiro desrespeitou a soberania americana e agora está achando ruim. Só para que você saiba, no dia 30 de julho de 2020, o jornal O Globo, assim como vários outros meios de comunicação, noticiou que o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de perfis bolsonaristas no Twitter, hoje X, a nível internacional, ou seja, no mundo todo. E isso se repetiu por muitas vezes ao ponto do Facebook soltar a seguinte nota na época, abre aspas. O Facebook havia cumprido com a ordem de bloquear as contas no Brasil ao restringir a visualização das páginas e perfis a partir de endereços IP no país. Isso significa que pessoas com endereço IP no Brasil não conseguiam ver os conteúdos, mesmo que os alvos da ordem judicial tivessem alterado sua localização IP. A mais recente ordem judicial é extrema, representando riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira e em conflito com leis e jurisdições ao redor do mundo, devido à ameaça de responsabilização criminal de um funcionário do Facebook Brasil. Não tivemos alternativas a não ser cumprir com a ordem de bloqueio global das contas enquanto recorremos ao Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Caracas, isso é muito grave. E as Big Techs têm tudo isso registrado e vão apresentar as provas no Congresso americano. O pau está torando e em breve a dor de cabeça dessa gente brasileira vai só aumentar. Então, não tem como negar que foi o judiciário brasileiro quem primeiro rompeu a soberania digital e jurídica de outro país, no caso, os Estados Unidos, para caçar o que chamou de bolsonaristas pelo mundo todo. Não é verdade, portanto, o que o deputado Lindbergh Farias disse, que os Estados Unidos estão ferindo a soberania do Brasil. E quando o Brasil feriu a soberania dos Estados Unidos, ele não disse nada? É uma vergonha isso. Os Estados Unidos apenas estão agora se protegendo das ações invasivas do judiciário brasileiro. É ou não é? Apenas isso. E agora estão cobrando responsabilidades. Nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes gravou um vídeo, se mostrando bem nervoso com o que está acontecendo e dizendo que o Brasil não é mais uma colônia. Mas tem gente dizendo que é sim colônia do poder judiciário e dos chineses. E teve mais um bate-cabeça. A decisão do ministro em suspender a plataforma Rumble no Brasil não fez o menor sentido porque ela já não tinha nenhuma operação no país. E só se manifestou porque o ministro exigiu que a plataforma derrubasse perfis de brasileiros que moram nos Estados Unidos. Ou seja, a plataforma reagiu na justiça americana e a resposta está sendo dada agora. A decisão do ministro afirma que a plataforma demonstra desrespeito à soberania de diversos países.
Mas, no entanto, o único caso específico mencionado envolve uma multa aplicada ao X na Austrália e não ao Rumble. A informação foi divulgada pelo jornal A Folha de São Paulo. E mais, a situação tem ficado tão insustentável que agora até o PGR Paulo Gonet e mais 2 outras autoridades brasileiras passaram a ser alvo das sanções americanas. Parlamentares norte-americanos alinhados ao presidente Donald Trump defendem a aplicação das mesmas sanções contra Paulo Gonet e o delegado da Polícia Federal Fábio Shaw, devido ao papel de ambos em inquéritos que resultaram no bloqueio de perfis de políticos e militantes de direita nas redes sociais. Eita nós! Vamos conversar agora com o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes, que está lá nos Estados Unidos. Gerson, seja muito bem-vindo. A cada momento que passa, fica pior a situação. Agora até o PGR entrou nessa meta dos congressistas americanos. Quem mais pode ser incluído, Gerson? Seja bem-vindo. Muito bom estar de volta, Paulo. E realmente a lista de pessoas que colaboraram com todo esse estado de deterioração do que a gente pode chamar de razoabilidade, do que aqui a gente chama nos Estados Unidos de rule of law, do Estado de Direito no Brasil, tem muita gente que nós poderíamos dizer que são pelo menos cúmplices ou corresponsáveis. Veja que por diversas vezes o ministro Alexandre de Moraes, ele vem a público respaldar as suas decisões monocráticas no apoio do pleno, ou até mesmo de outros ministros. Mas não somente isso. Nós vimos na última semana o próprio ministro Barroso, o ministro Gilmar Mendes, saindo em defesa, até o ministro Flávio Dino, saindo em defesa das decisões ou das atitudes de Alexandre de Moraes e evocando uma certa visão de que o Brasil precisa preservar a sua soberania. É interessante, né, Paulo? Porque a hipocrisia nesse tema é flagrante. Por quê? Porque nós estamos falando de denúncias justamente de interferência do governo Biden no Brasil e que contaram com o apoio, e até muitas dessas pessoas que se levantaram no âmbito do PT, das redes sociais ali, com o próprio Lindbergh Farias ou a Gleisi Hoffmann, e todos esses grupos que a gente conhece muito bem, que receberam, seja direto ou indiretamente, recursos da USAID, da Fundação Ford, até da própria Open Society, de George Soros, e tantos outros que interferiram, e já vem interferindo há muito tempo, na política interna brasileira, na imposição de pautas que são estranhas até à nossa cultura no Brasil. Então você veja que, para algumas coisas, eles se sentem indignados com a interferência dos yankees americanos, como são ditos muitas vezes, que são imperialistas, mas para aquilo que lhes convém, eu posso te dizer que eu fui a Washington me encontrar com os parlamentares brasileiros tentando se reunir lá no início, nas primeiras tratativas com alguns parlamentares americanos, e sabe o que a gente descobriu? Que durante a campanha eleitoral, antes da eleição de 2022, houve uma comitiva de parlamentares e líderes de ONGs e líderes da esquerda que vieram a Washington e fizeram esse mesmo papel de articulação, tentando convencer essas instituições aqui dos Estados Unidos de que o Brasil estaria sob risco das suas instituições e da democracia, o que respaldaria o que nós acabamos visto, né, no nosso processo eleitoral, de dinheiro sendo colocado para várias dessas organizações. Então, Paulo, isso está vindo à tona, e eu posso dizer o seguinte: hoje o Brasil é percebido aqui nos Estados Unidos como um país que integra esse esforço internacional de apoio à censura à guisa de combate ao discurso de ódio e à desinformação. E esse é um assunto caríssimo, não só para o presidente Trump, mas principalmente para o vice-presidente J.D. Vance, que tem feito vários discursos nessa direção, e por que não dizer do Elon Musk, que conhece muito bem e já se manifestou nas redes sociais dizendo que essas pessoas que promoveram a censura no Brasil serão responsabilizadas mais cedo ou mais tarde, Paulo.
E o problema grande dessa história toda aí é justamente o judiciário brasileiro ter entrado na jurisdição americana sem respeitar os trâmites legais internacionais nos quais o próprio Brasil é signatário, não ter passado também principalmente pelo Tribunal Penal Internacional. Isso representou uma quebra de soberania, uma invasão na soberania digital dos Estados Unidos, e isso está pegando. E por isso os americanos estão vindo com tudo para cima. Ou seja, existem provas? Eles dizem que sim. O Elon Musk chegou a publicá-las, né, algumas delas, no próprio X, né, essas provas vindo do próprio gabinete do ministro. Então isso é grave. E essas Big Techs, né, você está aí nos Estados Unidos, sabe muito bem disso, elas serão convocadas para depor no Congresso americano e vão apresentar todas essas provas, que vão apenas confirmar a necessidade de aprovação da lei que está sendo estudada, discutida nesse exato momento em caráter de urgência. Obviamente que isso tem preocupado as autoridades brasileiras, porque sabem, né, no fundo, sabem, né, se estiveram realmente envolvidas nessa situação, sabem que essas provas serão contundentes e dificilmente caberá uma defesa nessa situação. E a informação que se tem é de que o presidente Donald Trump está esperando uma posição agora do governo Lula com relação ao judiciário brasileiro para que ele possa tomar mais um passo nessa medida. E isso, pelas informações que chegam até os nossos ouvidos aqui, né, de fontes em Brasília, eu acho que até essas informações chegaram até os seus ouvidos também, né, Gerson? De que o ministro está muito irritado e que vai partir para cima de todos que estiverem tratando do assunto. Isso não seria mais um erro, Gerson, na sua opinião? Não tenha dúvida. De certa forma, o Brasil, com aquela nota, ele escalou a crise e vestiu a carapuça e transformou um assunto que ainda estava sendo tratado como setorizado em um assunto de Estado. Agora, isso era esperado, né, Paulo? Há quem diga que aquela nota foi redigida a 4 mãos, ou pelo menos foi revisada pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Celso Amorim, representando não somente um olhar, né, ideológico do Celso Amorim, mas eu vou além. Eu creio que a essa altura o Executivo e o Judiciário, particularmente no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, eles não têm mais nenhum escrúpulo de, pelo menos, demonstrar que trabalham juntos, de uma maneira muito coordenada. Veja que aquelas reuniões que foram agendadas, né, de análise da conjuntura entre o Supremo Tribunal Federal e o Presidente da República, que foram tratadas com certo constrangimento no passado, hoje o que nós vemos é, de fato, ministros da Suprema Corte deixando o STF e assumindo cargos nos ministérios e ministros do governo Lula assumindo cadeiras e vestindo a toga do STF. Isso é óbvio. O advogado pessoal do presidente hoje está no STF. Hoje nós temos um ex-advogado do PT que está no STF. Então a gente tem toda uma estrutura que leva, pelo menos a população, a entender ou tem essa percepção no Brasil e acaba isso transbordando para aqui, para os Estados Unidos e para a comunidade internacional, né, Paulo? De que existe realmente um governo, uma ditadura, uma imposição, um estado de exceção que é um pouco híbrido, ao contrário de outros países, né, que a gente já conhece, em que o poder executivo ele oprime a sua população. No Brasil isso é feito de uma maneira mais sofisticada, porque o poder executivo, na verdade, utiliza a Suprema Corte do país para avançar tanto sobre o poder legislativo quanto sobre a população. Então, essa é a percepção, você está certo. Aqui fora existe uma preocupação com vários temas. E eu ouso afirmar, Paulo, que o problema não foi esse, no avanço aqui sobre a legislação, sobre a população dos Estados Unidos. Eu creio que isso foi mais um pretexto, acho até que foi uma estratégia muito inteligente do Rumble e até dos advogados, porque caracteriza que eles estão defendendo os interesses das empresas e dos americanos. Mas, na verdade, Paulo, a essa altura do campeonato, todos sabem que o que aconteceu com Felipe Martins, por exemplo, dos meses que passou na prisão, inclusive em solitária, por causa de uma pretensa entrada aqui nos Estados Unidos, isso está sendo investigado.
Obviamente, houve colaboração de algum funcionário americano e talvez até algum brasileiro trabalhando junto à imigração ali em Orlando. Existem investigações muito adiantadas nesse sentido para detectar como foi forjado aquilo que, de certa maneira, fez o pano de fundo para a prisão do Felipe Martins. Mas não só isso, não. Sabe que há assessores que pediram para Ana Paula, a nossa musa do vôlei, que hoje é uma comentarista ali da Oeste, companheira nossa, jornalista inteligentíssima, mas pediram para que ela mandasse documentos traduzidos explicando como foi isso da oitiva do ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, que teria sido ameaçado pelo próprio juiz numa tratativa de colaboração nesse processo, que nós vimos ali com o Cid sendo pressionado, chorando, desmaiando, voltando atrás, dizendo que estava sendo realmente tratado de uma forma que o Gilmar Mendes, algum tempo atrás, caracterizaria lá na Lava Jato como tortura. Tudo isso, Paulo, ao contrário do que a gente pensa no Brasil, já está sendo compreendido aqui nos Estados Unidos. Então já não é mais uma questão de liberdade de expressão, mas também avança nos direitos humanos, avança em outras atitudes, e você está corretíssimo. O presidente Trump, ele exigirá, em algum momento, uma posição oficial do governo brasileiro, se respalda ou não. Me parece que não existe a opção de não respaldar. Eu não sei se você viu essa semana, o Maduro, ele voltou atrás. O Maduro achicou, como a gente diz no Rio Grande do Sul. Ele fez uma declaração dizendo que o Trump, e não mais falando como você imita muito melhor do que eu, que é fascista, Trump, você faz a imitação perfeita. Mas o Maduro, em vez de falar fascista, ele falou assim, ele afinou, ele chegou, Mr. Trump, esse trem de Aragua, nós também não queremos aqui não, o senhor está certo de mandar eles embora. Sabe quem foi que levou eles aí para dentro dos Estados Unidos? Foi a Colômbia junto com o Biden. Rapaz, o Maduro ainda entregou o Biden, botou a culpa no Biden, disse que a culpa do trem de Aragua está lá nos Estados Unidos traficando e fazendo toda aquela confusão aqui nos Estados Unidos, é culpa da Colômbia. Então você vê que muita coisa está mudando. E aí eu te faço a provocação, será que o Lula vai fazer igual o Maduro? Ele vai chegar numa hora e vai dizer assim, olha, esse negócio do Alexandre de Moraes, TSE, receber dinheiro da USAID, isso é coisa do Biden com o Alexandre de Moraes. Me tira, me deixa fora dessa. Será que ele vai fazer isso também, Paulo? Pois é, isso aí a gente não sabe, né? Porque até que ponto, né, o executivo está de mãos dadas, né, com o judiciário. Porque no Brasil nós temos uma situação completamente diferente, né? Você lembra muito bem que o próprio ministro Gilmar Mendes disse que o presidente Lula está eleito graças ao Supremo, não é? Que acabou tirando da cadeia, anulando todos os processos, e o presidente Lula foi eleito. Se não fosse o Supremo, ele não teria chegado à presidência da República. Como é que funcionaria isso na cabeça do presidente? Como uma relação de dívida? Então é uma coisa complicada. Tem muita gente dizendo, né, nos corredores em Brasília também, que não há saída para essa turma que está envolvida, que a única saída aí agora seria, de repente, a esperança de aumentar o tom, sair para a briga, para a guerra, para o extremo total, na esperança de que o governo americano afinasse. Opa, os caras estão partindo para a briga, então vamos recuar? Vamos recuar? Só que isso não acontece, né, Gerson? Não vai acontecer. Não tem como acontecer, Paulo. Eu vou te dizer uma coisa. Na verdade, essa linha de ação que você está falando, e que o Alexandre de Moraes, Flávio Dino, me parece, o próprio Celso Amorim, a Gleisi Hoffmann, outras pessoas têm, de certa maneira, assessorado o presidente Lula de que ele adote uma postura mais firme. Eu creio que isso tem a expectativa de contar com uma indignação da população brasileira com uma interferência americana. Só que acontece, Paulo, que hoje já não existe aquele sentimento anti-americano
que, de certa maneira, subsidiou todo o movimento da esquerda na América Latina, até o movimento sindical na Argentina, no Brasil. Isso tudo mudou muito. Hoje é uma interligação, uma interconexão no mundo muito grande. E o pior, né? Nós temos o presidente Trump e o ex-presidente Bolsonaro numa relação amistosa, pessoal. Então, o brasileiro, de modo geral, grande parte do Brasil hoje, olha os Estados Unidos e vê o esforço que está sendo feito aqui de uma verdadeira lava-jato americana de combate à corrupção. O Elon Musk, essa semana, ele não somente levantou a questão do que nós tratamos no último programa sobre o Social Security. Agora, foi feita uma carta para todos os funcionários do governo federal, um e-mail dizendo que eles deveriam compartilhar, ou seja, eles têm que se logar no sistema, dizer que eles existem, que trabalham e dizer o que eles fizeram na última semana. E sabe o que está acontecendo? Está se descobrindo, Paulo, que existem prédios inteiros aqui nos Estados Unidos alugados, com vários andares, em que existem lugares para trabalhar de milhares de pessoas e somente poucas dezenas estão se logando. E hoje o pagador de impostos começa a se perguntar, peraí, para que nós temos essa quantidade gigantesca de agências, de funcionários públicos, se grande parte deles jamais voltaram a trabalhar depois da pandemia presencialmente? Existem alguns casos, Paulo, que estão sendo levantados aqui, de pessoas que estão denunciando, americanos que estão dizendo assim, olha, eu trabalho para o governo federal e eu posso dizer que é verdade isso que o Elon Musk está dizendo. Uau. Olha, eu só sou obrigado a ir trabalhar 2 dias na semana. Durante 3 dias eu posso trabalhar de casa. E eu sei que no meu trabalho, os 3 dias que você trabalha de casa, o pessoal vai para a academia, tem outros empregos, vai fazer outras atividades, ou seja, o pagador de imposto está descobrindo que o seu dinheiro foi para o USAID, para o exterior, para financiar a ideologia e muitos casos de corrupção, mas aqui dentro também o dinheiro foi muito mal utilizado, Paulo. E isso tem feito com que o americano olhe para o Trump, e eu vi declarações essa semana de um democrata dizendo o seguinte, eu não votei no Trump, eu reconheço que eu tenho raiva do Trump do tempo do primeiro mandato dele, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, esse mandato dele, eu estou aplaudindo, porque ele está possibilitando que o governo seja visto por dentro. E olha, aqui nos Estados Unidos, Paulo, eles estão tendo a oportunidade de fazer uma reflexão que talvez no Brasil a gente precise. Muita gente está dizendo que o americano vai salvar o Brasil. Não. Quem tem que salvar o Brasil, Paulo, somos nós. Se nos indignarmos, se tivermos vergonha na cara, como o americano agora está se indignando e está respaldando essas ações do presidente Trump, Paulo. E olha, e foi uma reação espontânea do povo americano e expressada da maneira mais democrática que existe, através do voto. No ano que vem, nós temos eleições no Brasil, 2026, está se aproximando e com uma rapidez incrível. Estamos chegando agora no último dia do mês de fevereiro e as coisas estão acontecendo. E pelo que a gente está vendo, né, Gerson, se tiver que haver uma reação por parte do Brasil, Trump está fazendo a parte dele, mas como você disse, o resto, a conclusão, tirar o bolo do forno tem que ser feito com o brasileiro. Só que aí nós temos 3 poderes nessa situação. O judiciário, que está sendo acusado, e o executivo, que também está sendo apontado como parte dessa denúncia. Resta quem? O legislativo. Mas, ontem, o presidente do Senado, que é quem deveria tomar qualquer atitude para fiscalizar essa situação no judiciário, disse que um impeachment não seria bom nessa hora. Então fica difícil porque está todo mundo, né, pensando no Brasil do mesmo jeito. Aí você vem com essa história do Paulinho da Força, né, não sei se você viu isso, querendo passar um projeto na Câmara para também punir cidadãos estrangeiros no Brasil que estejam atacando as instituições democráticas via redes sociais. Obviamente que isso não vai passar, não existe a menor possibilidade de passar por 2 motivos. Primeiro que falta maioria no Congresso Nacional para se aprovar uma proposta dessa, mesmo com
todo o dinheiro de emenda. Não sei se você concorda com isso. E segundo, que nós estamos num ano pré-eleitoral e em 2026, a Câmara e 2/3 do Senado serão trocados. A Câmara toda será renovada, ou seja, alguns serão reeleitos se merecerem, e muitos merecem, mas outros não conseguirão se reeleger. Então, se você pensa em votar uma proposta dessa para punir estrangeiros, principalmente americanos, dentro do Brasil, vai causar uma rejeição muito grande a esses parlamentares. Você acredita que uma proposta dessa teria chances de passar? Não acredito que teria chances de passar e vou além. Nós temos no Brasil um Congresso que não é um Congresso de esquerda. Nós precisamos entender que a esquerda ela vem definhando no Brasil desde as eleições de 2016, antes mesmo da eleição de Bolsonaro. As eleições municipais de 16, as eleições municipais de 20 e de 24, elas mostraram uma tendência no Brasil de afastamento do eleitor das propostas progressistas de esquerda. E quem cresceu durante esse período? O centro. E esse centro é um centro de pensamento muito mais à direita do que à esquerda. Agora, infelizmente, esse centro é um centro muito mais conectado a, vamos dizer assim, a um patrimonialismo, ou seja, a um centro que não tem ideologia. Ele está no governo, ou junto ao governo, se beneficiando das emendas. Agora a gente vê o Supremo Tribunal Federal chamando a si até mesmo a gestão da aplicação dessas emendas, algo inimaginável, né? O nosso Supremo Tribunal Federal ele já estava hipertrofiado, agora ele vai para, vamos dizer assim, a execução orçamentária, ou seja, assume as rédeas do Poder Executivo. É estranho isso que está acontecendo, mas pior do que isso, eu vejo o próprio Congresso Nacional se apequenando nessa crise que nós estamos vivendo. Agora, qual é a solução, Paulo? Eu posso dizer para você que, da minha perspectiva aqui nos Estados Unidos, o americano quase caiu na situação do Brasil. Se nós tivéssemos a Suprema Corte aqui com uma maioria democrata ou uma maioria progressista, se Trump não tivesse sido eleito, tivesse sido tornado inelegível, e que nós estivéssemos hoje com o governo Kamala Harris, talvez alavancando e aprofundando muito do lawfare, da perseguição política aos adversários políticos. Então, aqui nos Estados Unidos, Paulo, eles têm consciência de que eles estiveram à beira do abismo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: a nossa elite no Brasil tem essa consciência? Você viu que aqui, até mesmo as big techs que você falou que estão sendo chamadas agora para falar no Congresso sobre a censura que elas foram submetidas no Brasil, mas você vê que, por exemplo, eu vi uma notícia dessa semana que o próprio Jeff Bezos, ele que é dono da infraestrutura de muito do que a gente vê nas redes sociais, porque a Amazon ela acaba sendo responsável pela infraestrutura de onde trafega todos esses dados das redes sociais. O Jeff Bezos, que é dono também do Washington Post, ele já retirou ali o editorial de opinião e disse o seguinte: não, agora nós vamos apoiar a liberdade de expressão. Então você vê que há um movimento da sociedade americana. O americano ele deu a maioria na Câmara, no Senado, ele tem a maioria na Suprema Corte e elegeu o presidente Trump para ele cumprir uma agenda propositiva. E no Brasil, Paulo, as nossas elites, elas estão indignadas com o que está acontecendo? O nosso Congresso Nacional, ele está, de certa maneira, já olhando 2026 e abandonando o barco do governo federal porque está indignado, está realmente querendo o melhor para o país, ou porque simplesmente vislumbrou que esse time vai perder a eleição e agora já começa a se bandear para o outro lado? Então a gente precisa, sim, Paulo, que os operadores do direito, os políticos, os empresários, os militares, as elites do país olhem para a nossa situação com a indignação que o americano viveu aqui e transforme isso, como você disse, no voto. E eu vou, por último, dizer o seguinte: a nossa solução está na eleição do Senado, é verdade, mas também no presidente da República. Por quê? Porque nós precisamos do Senado para colocar o Supremo Tribunal Federal no seu papel constitucional, é verdade, mas nós também não podemos esquecer que a reconfiguração do STF só pode ser feita com novos nomes. Não vai ser impedindo todo mundo, fazendo impeachment de todo mundo. E o próximo presidente da República vai nomear, Paulo,
se eu não me engano, 3 ministros da Suprema Corte. Me parece que Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e o Fux terminam dentro do mandato do próximo presidente, entre 2027 e 2030. Então nós teremos possibilidade não somente de retirar da Suprema Corte os ministros que atropelam a Constituição e que tomam decisões à revelia da lei, ou seja, causando muito dessa instabilidade que a gente vê, mas também nomear outros ministros que tenham posições mais responsáveis e mais coerentes, na minha avaliação, Paulo. Existe uma situação que ainda está pendente, né? Que muita gente parou de falar nessa situação por causa desses últimos acontecimentos internacionais. Mas é o julgamento no STF da denúncia feita pela PGR, dos militares e do ex-presidente Bolsonaro. Como é que você vê essa situação? Será que os caras vão colocar fogo no parquinho mesmo, Gerson? Será que, diante do que está acontecendo, os caras não vão ter inteligência suficiente para pensar e vão partir para o ataque? Existe essa possibilidade. Como, por exemplo, eu quero que você responda isso e também a situação apresentada pelo deputado Lindbergh Farias, que pede a prisão de Paulo Figueiredo e a suspensão do visto de Eduardo Bolsonaro e também a cassação do mandato dele. Qual é a possibilidade disso acontecer diante da situação em que nós estamos vivendo? E qual é a possibilidade disso piorar? Veja que muita gente... Eu vou até contar um caso para você que aconteceu comigo no aeroporto de Fort Lauderdale. Eu estava na fila com a minha esposa para pegar um voo para Nova York ou para New Jersey. E estava ali e, de repente, uma pessoa na fila me viu e falou assim: "O senhor é o Coronel Gerson?" E ele era o atendente da American Airlines. Ele estava ali na fila da American Airlines. E eu fiquei meio sem graça porque a fila estava muito grande. E ele chegou para mim e falou assim: "Coronel, eu quero lhe dizer que eu concordo com o Paulo Figueiredo. O senhor está errado. Quem está certo é o Paulo Figueiredo." Isso na fila do aeroporto de Fort Lauderdale. E você sabe que ele era o gerente do atendimento? Ele abriu uma outra fila, pegou as pessoas que estavam atrás de mim para ir para outra fila e ficou 30 minutos comigo debatendo ali a questão do Paulo Figueiredo. E por que eu te conto isso? Porque você sabe que lá, desde a Jovem Pan, eu e o Paulo debatimos essa questão do que acontecia no Brasil. E o Paulo tinha fontes, eu tinha outras fontes. Depois do 8 de janeiro, nós passamos a militar aqui nos Estados Unidos para tentar nos aproximar dos americanos que pudessem, de certa maneira, ver o que estava acontecendo no Brasil. E eu publiquei nas minhas redes sociais, e aí até faço o convite a você que está nos assistindo, se puder, me seguir lá no X, que é @GersonGomes, porque lá eu publico muito do que a gente debate aqui, eu faço outros comentários. E lá eu publiquei uma foto, Paulo, que eu poderia até ter te mandado, mas eu esqueci. Onde eu estou sentado, eu, Paulo Figueiredo, o senador Magno Malta, com quentinha no colo, no corredor do lado de fora da sala do Chris Smith. Por que eu conto isso? Porque as pessoas pensam que a vida do Paulo aqui, durante esse período, foi uma vida glamurosa, porque claro, ele deu entrevistas para o Tucker Carlson, ele deu entrevistas para os principais jornalistas aqui dos Estados Unidos, ele talvez seja o jornalista brasileiro mais conhecido aqui nos Estados Unidos. Ele fez aquele pronunciamento, naquele dia que a Maria Elvira Salazar levantou a foto do Alexandre de Moraes, 3 pessoas testemunharam ali. O dono do Rumble testemunhou, o próprio Schallenberger foi um dos testemunhas e o Paulo Figueiredo. Então ele é muito conhecido aqui, só que as pessoas esquecem, Paulo, que foram meses em que ele viajou a Washington, nos levou para conhecer esses parlamentares, batemos nas portas de vários deles que não nos atendiam, ou às vezes só saíam para tirar uma foto e depois nem queriam saber do que estava acontecendo, porque para eles o Brasil é um assunto muito periférico. Mas você sabe que agora mudou tudo, Paulo.
Você sabe que graças a esse esforço, esse trabalho que o Paulo Figueiredo fez e que o Eduardo Bolsonaro, não podemos esquecer que o Eduardo hoje, ele tem trânsito tanto no poder executivo e legislativo aqui dos Estados Unidos. Ele é recebido nos gabinetes, mas também é recebido no Departamento de Estado, ele é recebido na Casa Branca. Você tem ideia do que é realmente essa interconexão hoje? Só que quem nos ouve, Paulo, pensa que isso foi fácil. Não foi. Foi muito difícil essa construção e nós podemos dizer que até de certa forma foi uma providência divina quando o Donald Trump toma aquele tiro e faz aquela virada de cabeça e o tiro pega só na orelha, assim como o presidente Bolsonaro ter tomado a facada e não ter falecido, o presidente Trump ter sido eleito, ele estar no poder, ganhar a eleição com todo esse apoio da população, nos coloca numa situação completamente diferente. O jogo virou. Eu posso dizer para você que hoje, aqui nos Estados Unidos, a situação do Brasil é identificada. As pessoas sabem quem é Alexandre de Moraes, sabem que não existe aquela desculpa desde dos tribunais de Nuremberg, de que, não, eu só estava cumprindo ordens. Então, esses juízes auxiliares, delegados da Polícia Federal, que estão trabalhando junto, inclusive eu não sei se você chegou a comentar, mas eu vi uma matéria da Oeste agora, minutos antes da gente entrar no ar, que fala sobre alguns áudios que foram descobertos onde assessores do ministro Alexandre de Moraes falavam sobre editar imagens do 8 de janeiro para subsidiar as acusações. Então você vê que... E-mails, Gerson, e-mails. E-mails, né? Então, pior ainda, né, porque está registrado ali, ou seja, havia toda uma articulação de uso, como nós já vimos, de usar a criatividade para perseguir alguns órgãos de imprensa ou até focar no Eduardo Bolsonaro. Então, se realmente for por esse caminho que você está dizendo, de decretar a prisão do Paulo Figueiredo, ou até, quem sabe, né, continuar bloqueando as contas do Rodrigo Constantino, que está no tratamento de câncer e hoje é cidadão americano. Ele tem as contas dele bloqueadas, ele está com o tratamento dele hoje. Existem até movimentos no Brasil de amealhar recursos para ajudar o tratamento do Rodrigo Constantino aqui nos Estados Unidos. O Alan dos Santos, o próprio o jornal que ele foi obrigado a fechar no Brasil, agora ele fez uma nova iniciativa aqui, que está com Lacombe, que está com o Max Cardoso, ou seja, todos esses esforços que estão sendo feitos aqui nos Estados Unidos são empresas americanas. Mas por que isso? Porque há um estado de exceção no Brasil. Se nós não reconhecermos isso, o que eu acho que o Lindbergh está propondo vai ser, na verdade, a consolidação daquilo que lá na campanha nós achávamos que era uma teoria da conspiração. Veja que eu tinha uma posição, e ainda defendo essa posição, de que o Brasil não vai descambar para uma Venezuela. Mas muitas e muitas pessoas hoje aqui nos Estados Unidos já olham o Brasil dizendo, já descambou. Nós já estamos sendo vistos como um narco-estado e uma ditadura, por muitos órgãos, inclusive do mainstream jornalístico. Eu só quero te lembrar, finalizando esse comentário, Paulo, que as organizações de narcotráfico foram consideradas por Donald Trump como organizações terroristas. E foi por isso que o Maduro deu esse retrocesso na posição dele. Sabe o que vai acontecer no Brasil se o Comando Vermelho e o PCC entrarem nessa relação de organizações criminosas? Isso significa que as conexões do Comando Vermelho com a política e do PCC com a política acaba entrando no alvo da inteligência e das operações americanas de combate ao terrorismo. E isso não é bom, e eu posso te dizer que hoje as Forças Armadas do Brasil ainda estão fora desse tipo de combate. Mas assim como no Equador e na Colômbia, eu creio que muito em breve, se as Forças Armadas não entrarem no combate ao narcotráfico, as polícias militares e as polícias civis não farão ou não darão mais conta. E isso significa que o Brasil, provavelmente, algumas dessas organizações entrarão nessa lista de organizações terroristas. E você sabe muito bem, Paulo, o que significa isso aqui nos Estados Unidos. É muito sério, muito sério. Gerson, chegamos ao final do nosso programa, estamos sem tempo para mais alguma coisa. Na segunda-feira a gente volta para comentar, reúne. Na segunda-feira não, porque eu acho que segunda-feira, a não ser que apareça alguma coisa, segunda-feira de carnaval, né, se tudo correr bem, né, você reúne aí o que
está acontecendo, e eu acredito que essas coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, a gente volta para comentar. Mas foi muito bom o nosso papo de hoje, foi bastante esclarecedor, e nós estamos trabalhando apenas com informação e análises do que está acontecendo no Brasil. Apenas isso. Analisamos, que isso fique bem claro para qualquer um por aí. Muitíssimo obrigado, viu, Gerson? E até a próxima. Vou deixar uma promessa. Se realmente segunda-feira nós nos encontrarmos, você sabe que aqui nos Estados Unidos não tem carnaval, né? Isso é uma coisa muito aí do Brasil. Então, esse condicionante que você colocou não é daqui, é mais daí. Não sei se você vai pular carnaval ou não vai, mas o fato é que se segunda-feira você estiver disponível, nós vamos falar sobre a lista que foi divulgada ontem não só pelo Departamento de Justiça, mas também pelo FBI, do Jeff Epstein. Essa lista, eu já dei uma olhadinha no que começou a ser comentado, existe muita controvérsia e eu prefiro reunir as informações para que a gente, na segunda-feira, fale. Existe gente, inclusive, comparando com a questão do João de Deus aí no Brasil. Você lembra que o João de Deus, ele também foi acusado de pedofilia, etc., e tinha pessoas famosas que iam lá, não somente o ministro Barroso, mas até pessoas famosas aqui dos Estados Unidos. Você lembra que, inclusive, apresentadoras famosas... Exatamente, foram lá se consultar com o João de Deus, depois se descobriu que foram dezenas de casos de assédio sexual e ele teve esse caso. Você sabe que aqui o Jeff Epstein é muito parecido, porque tem muita gente famosa nessas listas, nesses voos, nessas visitas à ilha que ele tinha, a sua fazenda também, que ele tinha uma fazenda, e as meninas que eram levadas, e os meninos, e as pessoas que eram levadas para esses locais, para essas festas, hoje já são adultos, e vários já testemunharam, Paulo. É muita coisa, muita gente que está nessa lista. Então, segunda-feira a gente fala sobre isso, se Deus quiser. Tá certo. Obrigado, Gerson. E até lá. Caramba, que programão, hein? Muito legal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que se inscreva, vá lá em cima e aperte no botãozinho de inscreva-se. Não tem que preencher formulário algum, é bem fácil e nós contamos muito com a sua ajuda. Vamos ficar atentos ao que está acontecendo. Um bom fim de semana, um bom feriado de carnaval e nos vemos de novo na segunda-feira, se Deus quiser. Um forte abraço e até lá.